Vamos lá, meus amigos, edição de número 67, né, do nosso informativo Jurisprudência Comentado do TSE. Todos os julgados publicados na semana anterior, a gente comenta aqui. E a gente já começa aqui com captação ilícita de sufrágio. Bem, o último julgado aqui, a gente tem uma questão de reafirmação da jurisprudência, tá? Fique aí até o final. Então, captação ilícita de sufrágio. Quais são os elementos? Já apareceu aqui, né, nos nossos comentários. A gente tem basicamente 4 elementos que ensejam a captação ilícita de sufrágio ou a compra de votos, né? Primeiro, as condutas lá do 41A, oferecer, doar, prometer, ameaçar eleitor, né, em troca do voto, né? Efetuar um dolo específico para obter o voto, ou seja, não basta apenas eu chegar numa rua e dizer: pessoal, se eu ganhar as eleições eu vou asfaltar a rua. Isso não é compra de voto, porque não há um dolo específico de compra de votos, né? Há uma promessa genérica, tá? Terceiro elemento, e esse aqui é bem importante, tá, pessoal? O pessoal erra muito isso aqui, ó. Que os fatos ele ocorram entre a data do registro de candidatura e a eleição. Então, se eu, por exemplo, eu fui escolhido em convenção e ainda não fui registrado, se eu oferecer um dinheiro para o eleitor para ele votar em mim, isso não configura captação ilícita de sufrágio, porque eu tenho que ter esse recorte de data, tá? Ou seja, somente após o meu registro de candidatura e até a data da eleição. Tá? E quarto elemento, a participação direta ou indireta do candidato ou o conhecimento dos fatos, né, que enseja essa compra de votos, tá bom? Então são esses aí os 4 elementos, tá? Ponto importante aqui também, a gente já falou isso em destaque uma vez, mas agora ele já veio publicado, tá? WhatsApp Web e meio de prova, cuidado, né? Aquele espelhamento lá de WhatsApp. O que é que o TSE entendeu? Que não há quebra de cadeia, né? Ou seja, não há, vamos dizer assim, falseamento na prova, não há quebra de cadeia na utilização do espelhamento WhatsApp Web. Para ser invalidado, ou seja, para que o WhatsApp Web a prova seja invalidado, dependeria de argumento de adulteração. O que é que aconteceu nesse caso aqui? O Ministério Público, ele, por meio de decisão judicial, conseguiu fazer busca e apreensão no celular. Para facilitar, o que o Ministério Público fez? Espelhou esse conteúdo no computador e começou a tirar prints para poder juntar na sua petição inicial. Aí o investigado disse: não, espera aí, como é que eu vou garantir que essas mensagens são minhas? Porque quando eu faço o espelhamento no WhatsApp Web, eu posso muito bem ali já plantar algumas mensagens, né? O TSE entendeu que não há quebra de cadeia de custódia, ou seja, não houve modificação entre o original e o WhatsApp Web, porque essa quebra, né, da cadeia de custódia deveria ser arguída, né, de forma convincente pelo investigado. Então, como regra geral, a presunção é que não há quebra de cadeia de custódia, portanto, a prova é lícita, tá bom? Outro entendimento aqui, litisconsórcio, vice é titular. Vocês confundem muito isso aqui, ó. O TSE diz que é desnecessária a formação de litisconsórcio entre prefeito e vice em AIGE quando não houve atribuição de conduta ilícita a ele, ou seja, ao vice. Ué, professor, mas eu sei que tem uma súmula do TSE, que agora me fugiu a cabeça. Deixa eu ver logo aqui qual é o número da súmula, tá? Para vocês. Pronto, tá aí a súmula. Você vai dizer: professor, mas não tem a súmula número 38 do TSE, que diz que se houver uma ação que vise a cassação, tem que ter litisconsórcio passivo necessário entre titular e vice? Como é que agora, nesse julgado aqui do TSE, o senhor está dizendo que o TSE entendeu que não há necessidade de litisconsórcio? Bem, porque aqui, nesse caso, o que se visa na ação aqui específica não é a cassação do diploma, porque quando caça o diploma, caça do vice e do titular, né? Então, nesse caso aqui, é uma sanção de inelegibilidade, ou seja, uma sanção personalíssima, né? Então, nesse caso, tanto o titular quanto o vice podem suportar sozinho, diferente se fosse uma cassação, que é o caso aqui da súmula, tá? Mas nesse julgado específico era uma sanção de inelegibilidade, portanto, aí o vice ou o titular pode suportar isso aí sozinho, tá bom? Certo? Próximo entendimento, cota de gênero e inelegibilidade. O que é que o TSE entendeu aqui? Que a Opa, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Opa, pronto. A inelegibilidade é de caráter personalíssimo, sendo aplicável apenas à candidata fictícia que anuiu com a fraude, não havendo prova suficiente para estendê-la ao candidato cassado. Porque olha só, o que acontece? De acordo com a súmula número 73
do TSE, quando ocorre a fraude de gênero, é cassado todo o DRAP, ou seja, não só a candidata fictícia, como todo mundo, mesmo quem se elegeu e não teve participação da fraude. Só que essa cassação de quem não participou da fraude é como um mero beneficiário. A sanção de inelegibilidade apenas vai ser para a candidata fictícia, tá? O candidato lá cassado, como mero beneficiário, ele vai perder o diploma, mas ele não vai ficar inelegível para as próximas eleições, porque ele foi um mero beneficiário. Ele não participou ali da conduta fraudulenta, tá bom? Próximo, abuso de poder e período eleitoral. O que o TSE entende aqui? Que o eventual abuso de poder, que nesse caso foi exonerações massivas de servidor público, mesmo que ele ocorreu aqui 100 dias antes das eleições, portanto, antes do período eleitoral, ainda assim é possível que se investigue o abuso de poder cometido antes do período eleitoral, porque senão seria muito fácil. O gestor público, por exemplo, cometer abusos, por exemplo, no ano anterior à eleição, ou antes do registro de candidatura, que é quando se considera ali o período eleitoral, e passar incólume, né? Passar imune. Mas é possível sim que se investigue abuso de poder, mesmo que ocorra em período anterior ao período eleitoral, tá bom? Próximo entendimento, para a gente chegar no último, que o último consolida uma jurisprudência do TSE. Posicionamento de veículos impressos. Olha só, como regra geral, lembra, né, que a AIGE tem como causa de pedir abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Só que aqui, o que o TSE entende? Que os veículos impressos, eles podem se posicionar sem que isso incorra em abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Por quê? Porque o veículo impresso ele não é uma concessão. O veículo impresso ele é simplesmente uma iniciativa privada, diferente da TV e do rádio, que é uma concessão, né? Então eles podem se posicionar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o New York Times, né, se posiciona, pode dizer, então, olha, a Folha de São Paulo é a favor do Bolsonaro, a Folha de São Paulo é a favor do Lula, o jornal o Globo é a favor do Ciro, o jornal o Globo é a favor da Tebet. Pode fazer isso? Pode. O impresso pode. TV e rádio aqui não pode. A presunção é que eles podem. Eventual abuso, aí tem que ser demonstrado. Se vê que eles estão utilizando muita publicação, aí pode descambar para outras coisas. Mas, como regra geral, pode, diferente do rádio e da TV. E o último, que foi o que eu fiquei devendo para vocês, é a nossa palavra mágica, né? Lembra que a propaganda eleitoral ela só pode ser realizada 16 de agosto em diante, né? Antes desse período, posso fazer alguns atos de campanha desde que não tenha pedido explícito de voto ou as chamadas palavras mágicas, né? Venha comigo, vamos junto, eu novamente. E essas palavras mágicas, a gente não sabe quando é que o TSE considera essas palavras mágicas como pedido de voto, né? Por meio de palavras aí indiretas, né? O TSE, nesse caso específico aqui, ó, considerou como palavra mágica o seguinte termo, ó, sair com a certeza que mais uma vez o povo do Brejo irá me abraçar nessa jornada. Então o TSE considerou aí como termo, mais uma vez, um chamativo para pedido explícito de voto, né? Então, ponto aí que se consagra, né? Isso para as eleições de 22, vamos ver se 24 agora mantém essa jurisprudência do TSE. Tá bom, meus amigos? Essa foi a nossa edição de número 67. Não se esqueça aí de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal. E não se esquece também que a nossa matrícula na oficina eleitoral, grupo de tira dúvida, aulas e vídeos, súmulas por assunto, julgado por assunto, né? Tá disponível, o link vai ficar aqui na descrição. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.